Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente segue adiante na jornada explorando, conhecendo um pouquinho mais do Anjos Rebeldes, RPG nacional que a gente está destrinchando aqui no canal, passando por todos os capítulos, sempre tentando identificar o que for importante e interessante para dar uma ideia geral do jogo para quem ainda não conhece. E se você chegou agora no canal, tá nessa, quer saber mais sobre o Anjos Rebeldes, é só se ligar aqui na nossa playlist que reúne todo o nosso conteúdo a respeito desse jogo. E depois, se você curtir e quiser seguir na jornada junto com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai abordar essa seção do livro chamada de Arquétipos Angelicais. E só para situar todo mundo, nós ainda estamos dentro do capítulo dos personagens, tá? Ou seja, ao longo dos últimos vídeos, a gente vem mostrando aqui diversos passos, diversas características, né, que você vai tendo que escolher, tendo que optar ali no processo de criação de personagem, só que cada uma delas vai se desdobrando em diversas outras. É o caso aqui dos arquétipos angelicais, tá? Então a gente vai dar uma visão geral do que seria essa característica e no que ela influencia, né, em outras situações dentro do jogo, né, tanto de mecânica quanto de narrativa. Então olha só, para a gente ir direto ao assunto, eu vou ler o trechinho aqui do início do capítulo, que eu acho que ele dá um bom resumo aqui dessa história. Em Anjos Rebeldes, cada personagem pertence a um arquétipo, que é a maneira como o anjo se posiciona diante do conflito central do jogo, a rebelião contra as hierarquias celestes e a defesa da liberdade dos seres perseguidos e doutrinados por Demiurgo. O arquétipo define não apenas um estilo de interpretação, mas também influencia as âncoras, danações e a maneira como a personagem recupera os seus pontos de poder. Ou seja, como eu falei ainda há pouco, a escolha do arquétipo ela vai não só oferecer aqui, né, uma linha de interpretação, vamos dizer assim, porque ela vai representar um aspecto mais amplo, né, como é que aquela personagem se posiciona diante desse conflito que é o modo central aqui do jogo, né, que é a luta contra a tirania celestial do Demiurgo e tal. Então, qual é a postura que aquele personagem vai adotar para enfrentar aquilo. Quando eu começar a falar dos arquétipos, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Mas assim, a forma como aquele personagem escolhe confrontar essa tirania. Basicamente é isso. Mas além de ser esse guia de interpretação, né, vamos chamar assim, a escolha do arquétipo também vai influenciar em outras questões da mecânica e do sistema. Porque atrelado ao arquétipo, vão ter aqui outras coisas que você vai precisar escolher. Como ele coloca aqui, olha, as âncoras, as danações, a maneira como o personagem vai recuperar os pontos de poder e algumas outras coisinhas. Mas a gente vai ver isso passo a passo, né? Porque eu vou começar a mostrar aqui no livro, são, salvo engano, 6 arquétipos que ele apresenta aqui, e a gente vai ver direitinho cada uma dessas características. Mas olha só, um último detalhe que é importante de comentar antes da gente passar a ver cada um dos arquétipos. O livro coloca aqui a seguinte informação. Na verdade, existem dois tipos principais de arquétipos, vamos chamar dessa maneira, né? Existem os arquétipos rebeldes e os arquétipos censores. O que seria cada um deles? O arquétipo dos rebeldes, como você pode imaginar, são os arquétipos que normalmente vão ser adotados pelos personagens do jogo. Ou seja, são os arquétipos que representam o comportamento daqueles anjos que despertaram, né, para a existência, né, dessa tirania celestial e buscam ali restabelecer o livre-arbítrio. Basicamente é isso, tá? Essa galera dos arquétipos rebeldes é a que normalmente se organiza em cabalas para combater essa tirania e tal, coisas que a gente já mencionou aqui ao longo da nossa série. Mas a novidade é que o livro fala aqui de um outro tipo de arquétipo, né, que seria os arquétipos censores. Segundo as informações que a gente tem até este momento aqui do livro, tá? Os arquétipos censores, eles vão representar aqueles anjos que continuam, né, agindo como agentes da repressão, da vigilância, né, do Demiurgo e tal. Então, eles ainda defendem essa ordem, essa tirania celestial. Ou seja, em princípio, não são arquétipos que estão disponíveis para os jogadores, beleza? Mas o livro deixa claro aqui que num capítulo futuro eles vão ser descritos com mais detalhes. Ele deixa, inclusive, aqui uma informação aqui, olha, que esses arquétipos são recomendados para campanhas mais complexas, focadas em espionagem, paranoia ou dilemas morais profundos. Ou seja, quando a gente chegar nesse capítulo futuro e conhecer um pouquinho mais sobre esses arquétipos, a gente vai entender qual é a proposta deles. Mas eu estou imaginando, tá? Porque eu ainda não li, né, esse capítulo futuro do livro, que talvez seja você jogar dentro do espaço do inimigo, vamos dizer assim, né? Porque ele fala aqui da espionagem e tal, então talvez você possa jogar com anjos desses arquétipos censores, mas começando ali o processo de se libertar, de despertar, né, para a existência dessa tirania. Estou supondo aqui, tá? Não li ainda, quando chegar lá mais na frente a gente vai ver se eu estou certo ou se eu viajei na maionese aqui, beleza? Avançando aqui no capítulo, para a gente começar a mostrar aqui, né, os arquétipos, eu vou aproveitar este primeiro aqui do Conspirador
para mostrar também a questão da organização do livro, tá? Que tipo de informações você vai encontrar em cada um deles. Então vamos lá. Claro, obviamente você vai encontrar aqui, né, o nome, né, do arquétipo, um desenho para representar e tal, algumas informações gerais, né, a descrição, né, daquele arquétipo, ou seja, o título, uma visão geral, né, de como é que esse arquétipo se comporta, o que ele representa, esse tipo de coisa. A gente vai ter também aqui, olha, o devocional. O que seria esse devocional? É justamente, olha, a ação específica que este anjo, deste determinado arquétipo, precisa fazer para recuperar pontos de poder. Tá? Eu vou ler para vocês para ficar mais claro, mas só guarda essa informação. O devocional é aquilo que aquele arquétipo em particular precisa fazer para que ele recupere pontos de poder. Então aqui a gente já está entrando um pouquinho nas mecânicas do jogo, né? A gente vai ter também outra característica aqui, olha, as âncoras e danações. A gente vai ter um vídeo específico para falar sobre isso, mas assim, sendo bem sucinto, âncoras e danações vão ser características específicas que vão conceder bônus ou penalidades em alguns testes, tá? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes. Temos também aqui, olha, o gospel, que é a última característica que vai estar na descrição de cada um desses arquétipos. O gospel, eu cheguei a mencionar ele aqui, né, em algum momento anterior da série, mas na verdade esse gospel ele vai ser uma frase ou uma oração curta, tá, que vai concentrar a essência do personagem, vai representar a essência do personagem e pode ser utilizada para criar uma condição benéfica para ele em termos de narrativa ali de jogo, tá? Salvo engano, quando a gente terminar essa parte aqui dos personagens, né, a gente vai falar de âncoras e danações, e salvo engano, logo depois a gente entra no capítulo das regras do jogo, onde todas essas mecânicas vão ser mais detalhadas, vão ser esclarecidas, mas vai guardando essas informações básicas aí por enquanto. Então, apresentadas essas características gerais de cada um dos arquétipos, vamos ver agora com um pouquinho mais de calma cada um deles. Tem um conspirador que eu já mostrei aqui para vocês, né, mas agora eu vou ler essa descrição geral e algumas outras informações que eu acho importantes. Olha só. Conspirador. Frio, analítico e meticuloso, o conspirador vê a rebelião como uma partida de xadrez divino. Atua nas sombras das esferas do Éden, sem levantar suspeitas. Recruta, espalha ideias, falsifica mensagens, manipula regentes e vigias. Entre os rebeldes, costuma ser estrategista. Para os censores, é um traidor silencioso. Entre os aliados, é tanto respeitado quanto temido. Então, pela descrição, eu acho que fica mais claro essa questão de que o arquétipo vai representar tipo, o seu modus operandi. Como aquele anjo em particular combate a tirania celestial. Acho que resumindo é isso, né? O devocional, para vocês terem uma ideia, né? Recupera pontos de poder ao plantar uma dúvida real na mente de um censor ou ao alterar o rumo de uma missão em favor da rebelião. Então essas são condições que ele precisa ter, né? Ações que ele precisa desempenhar para recuperar os pontos de poder. Beleza? Em relação à questão das âncoras e danações, ele vai apresentar aqui listas, tá, para você escolher. Então aqui, olha, nas âncoras, você vai escolher 3 âncoras da lista, tá? E aqui ele vai apresentar. E no caso das danações, caso você queira, tá? É opcional. Você escolhe ou cria até 2 danações. Tem uma lista que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? E o gospel, isso aqui é interessante de comentar, porque é o seguinte, o gospel, ele diz aqui, olha, você vai rolar um D3 para cada uma das colunas abaixo e formar o seu gospel. Ou seja, você vai ter uma tabelinha aqui, cada uma com um pedaço de uma frase ou uma palavra. Então você vai sortear e vai formar o seu gospel. Né? Então eu achei isso aqui interessante, porque assim, tem várias possibilidades. Você pode ter 2 anjos conspiradores com gospels completamente diferentes, dependendo do resultado dos dados. E eu já dei uma olhada aqui, vou adiantar para vocês, cada um desses arquétipos, a tabela é diferente, tá? Não são as mesmas palavras. Então eu achei um toque interessante, mas claro, tá faltando a gente entender direitinho como é que essa mecânica funciona, que eu já falei, a gente vai ver num vídeo futuro, mas por enquanto estou bastante curioso para saber como é que isso vai ser desenvolvido aqui no jogo. Seguindo adiante, o segundo arquétipo que a gente vai ter aqui, olha, é o arquétipo de esperança. Então, olha só, vou ler aqui o trechinho. A esperança é o fogo que arde sem queimar. Não combate com lâminas ou estratégias, mas com palavras, gestos, cura e inspiração. É o anjo que acredita na redenção do Éden, mas não sob o trono do demiurgo. Caminha entre os desesperados e os levanta. Seu poder está em sustentar emocional, espiritual e simbolicamente aqueles que lutam contra a opressão. O devocional desse arquétipo é: recupera pontos de poder ao inspirar outro ser, anjo, mortal ou entidade, a resistir à vontade do demiurgo. E aqui é a mesma coisa, né? Você vai ter a lista específica, né, de âncoras, você vai ter o gospel, como eu falei aqui, outra tabela com palavras diferentes para montar aqui a sua frase, né, a sua oração. Seguindo adiante logo para o terceiro arquétipo, a gente vai ter aqui o arquétipo guerrilheiro. Então vamos lá. Braço armado da rebelião, o guerrilheiro não se esconde. Combate abertamente, convoca batalhas, lidera emboscadas nas bordas das esferas e nos campos dos planos físico e astral. Destruiu catedrais, derrubou vigias, rompeu pactos mágicos e de vigilância.
Vive pela causa e, muitas vezes, morre por ela, mas não sem antes levantar uma hoste consigo. Alguns o chamam de mártir, outros de fanático. Qual é o devocional do guerrilheiro? Recupera pontos de poder ao vencer batalhas contra agentes diretos da Suprema Ordem Celestial, ou ao destruir monumentos de adoração a Demiurgo. Ou seja, eu acho que está dando para perceber a cada arquétipo que a gente vai passando esses diferentes modus operandi, né? O guerrilheiro já é mais direto para ação, o outro quer inspirar a esperança em todos, o outro já é mais sorrateiro e tal. Então, de verdade, isso aqui vai ser, acho que modus operandi é a melhor palavra, né? A forma como cada um desses arquétipos acha válido combater a tirania celestial. Mas calma que ainda faltam 3 para a gente apresentar aqui. Avançando aqui no capítulo, olha, a gente vai ter aqui o próximo arquétipo, vai ser o luciferiano. Ó, deixa eu pegar aqui a descrição. O luciferiano não luta apenas contra Demiurgo, mas também pela visão de um Éden transformado, iluminado pela liberdade e pelo questionamento. Alguns veem em Samael o primeiro portador dessa chama, outros no próprio Lúcifer, o símbolo de uma promessa não cumprida. É movido por ideais e pela crença de que a centelha de luz perdida pode ser recuperada. São carismáticos, muitas vezes profetas ou líderes espirituais. Devocional. Recupera pontos de poder ao converter um inimigo da ordem ou inspirar mortais e anjos a abraçarem ideais de liberdade e autossuficiência. De resto, mesmas coisas. Lista de âncoras, tá? Só ressaltando aqui. Cada arquétipo vai ter uma lista com âncoras diferentes também, tá? Uma lista com âncoras, as danações são opcionais, então aqui não tem lista. Você escolhe uma lista geral que está no próximo tópico, né? E a tabelinha aqui do gospel específico para os luciferianos, beleza? Avançando aqui mais um passo para o próximo arquétipo, a gente vai ter o sabotador. Vamos ver aqui o que o livro fala. Especialistas em minar a máquina do Éden, o sabotador ataca os alicerces da ordem de forma cirúrgica. Desvia caravanas de suprimentos, corrompe artefatos, falsifica registros, quebra selos, desativa barreiras e armadilhas. Prefere a ação sutil e metódica à guerra aberta, pois sabe que enfraquecer a estrutura do inimigo é mais eficaz do que matá-lo. Devocional. Recupera pontos de poder ao sabotar com sucesso algum elemento da Suprema Ordem Celestial, prejudicando a capacidade do Éden de manter o controle. Beleza? Avançando aqui para o último, né, o último dos arquétipos, a gente vai ter aqui o teórico. O que a gente tem aqui sobre ele? O teórico escreve, estuda, questiona, ensina. Vasculha os registros do Éden, descobre verdades esquecidas, reinterpreta os dogmas da criação e propõe novas formas de entender a magia, o verbo e o próprio demiurgo. Sua rebelião é intelectual, mas não menos perigosa. Vários foram destruídos antes de compartilhar o que sabiam. Outros criaram cabalas inteiras a partir de suas ideias. Qual é o devocional dos teóricos? Recupera pontos de poder ao registrar um saber proibido, revelar uma mentira da ordem ou conduzir um estudo que enfraqueça a autoridade divina, beleza? Então, assim, esses são os 6 arquétipos apresentados aqui no livro. Eu acho que conforme a gente vai passando por cada um deles, fica de fato bem nítida essa diferença, né, de maneira de combater a tirania celestial. E a gente poderia, talvez, representar algo como se fosse muito entre aspas aqui, classes, né, funções que cada um desses tipos de personagem tem, cada um desses arquétipos representa no jogo. Tanto que o livro, para fechar essa parte aqui, ele dá aquela sugestão básica, né? Para você, se quiser não ficar restrito a isso, você pode criar outras interpretações, né? Você sempre pode expandir o que ele coloca aqui, né? Seja das ordens angelicais, seja dos arquétipos, o livro sempre te convida a deixar a sua marca, né? Deixar o jogo com a sua identidade. Mas, de uma maneira geral, esses arquétipos que são apresentados aqui são os básicos para os jogadores escolherem, e o ideal, né, é que o grupo tenha uma amostra variada desses arquétipos, porque é aquela história, cada um vai ter a sua função, cada um vai ter o seu propósito e de repente eles podem se complementar durante o jogo. Mas isso, claro, vai depender muito mesmo do estilo de jogo que vocês querem jogar, né? Porque, por exemplo, se vocês quiserem um jogo mais voltado para ação, para o combate e tal, de repente coloca todo mundo aí de guerrilheiro e vambora, né? Depende muito da proposta de jogo. Mas eu acho bacana porque o livro, de uma maneira geral, ele deixa em aberto, né, essas várias possibilidades, essas várias interpretações de como jogar, e aí você e o seu grupo decidem qual é a melhor para vocês. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Avançamos mais um pouquinho aqui no Anjos Rebeldes. Quem me acompanhou até agora, muito obrigado. Se você acha que esse vídeo foi útil, deixa aí o seu comentário, o seu like, e a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.